Pobre é acostumado com o barulho, aguenta e tolera o barulho. Vamos tentar dar uma olhada nisso, pensar junto com isso, vamos tentar entender isso de uma maneira um pouco melhor. Eu sei que não é o primeiro vídeo que eu faço sobre esse assunto, mas eu vou te convidar a dar uma olhada num vídeo que eu separei aqui, em alguns dados que eu vou trazer e numa fala mais livre que eu vou também tentar trazer para vocês. Oi, meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. E esse é o Falando Livre, em que eu falo mais livremente sobre um assunto, sem necessariamente ficar pegando várias referências e tudo mais. Quanto mais pobre a pessoa, mais barulho ela aguenta. Pode reparar, é vizinho brigando às 6 horas da manhã, cachorro latindo o dia inteiro, vizinho martelando sem parar, TV gritando no último volume e moto passando sem escapamento a cada 5 minutos. A pessoa já nasce no barulho, cresce no barulho, vive no barulho. E o pior é achar isso normal. Acha que tá tudo certo trabalhar ouvindo gritaria, dormir com baile funk rolando ao fundo e Repara bem nisso, achar isso normal. pensar no meio do caos. Fica até incomodada quando tá tudo muito quieto. A pessoa fica ansiosa quando não tem nenhum tipo de estímulo. Não consegue nem mais ficar em silêncio com ela mesma. O rico, ele paga caro pra viver no silêncio e o pobre já acostumou a viver sem ele. Aí depois você quer foco, paz e sucesso, mas vive num ambiente que nem te deixa ouvir sua própria cabeça. Eu não sei se as pessoas que moram nas periferias simplesmente se acostumam e gostam do barulho como um fenômeno de massa, sabe? Como se fosse um fenômeno social, gostar do barulho, por exemplo, ter essa regra do gosto pelo barulho. E eu gostaria de pegar primeiro uma matéria bem específica, talvez ajude a gente a pensar. Essa matéria que eu vou pegar fala sobre São Paulo, mas a gente talvez possa extrapolar para os locais em que a gente vive. São Paulo tem 118 reclamações de poluição sonora por dia, ruídos em excesso são prejudiciais à saúde, em 6 anos chamados mais que dobraram na capital paulista. Mapeamento de ruídos na cidade deve ser feito até 2029 pela gestão municipal. A cidade de São Paulo teve uma média de 118 reclamações de poluição sonora por dia em 2024. Ao todo foram 43.272 queixas, de acordo com os dados da Secretaria Municipal das Subprefeituras obtidos pela Globo News via Lei de Acesso à Informação. Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a poluição sonora se dá por meio do ruído, que é o som indesejado em volume que supere os níveis considerados normais para os seres humanos, o qual agride a audição das pessoas e o meio ambiente, prejudicando a saúde, o bem-estar e a segurança dos cidadãos. Apesar do número alto de notificações, somente 1.200 resultaram em algum tipo de punição. Foram 669 multas e 583 termos de orientação aplicados. Aqui a gente tem um gráfico, né, das reclamações de poluição sonora na cidade de São Paulo, de como que depois da pandemia teve uma subida drástica e até comparado a antes da pandemia, em 2019, mais que o dobro, uma subida de 117%, um crescimento, né, de reclamações. Aqui uma seção em que fala sobre barulho de obras. Obras de novos edifícios são uma das razões que levam cidadãos a registrarem reclamações por poluição sonora. Só no ano passado, mais de 2,6 mil alvarás de novas edificações foram aprovados pela Prefeitura Paulista, além de quase 4 mil alvarás de demolição, de acordo com os dados da CMSub, né, da Secretaria Municipal das Subprefeituras. Agora aqui eu vou trazer uma matéria mais antiga e talvez o dado, o número, não seja tão importante, o número absoluto, né? A gente viu que o número absoluto duplicou. Talvez o mais importante seja entender da onde que vem as reclamações sobre barulhos. E no título a gente já vê algo interessantíssimo, né? SP tem 9,4 mil reclamações de barulho no primeiro semestre. Pinheiros é recordista, a região de Paraisópolis fica em 66º lugar. Aqui tem a tabela dos locais que mais teve reclamação. Pinheiros, Santa Cecília, Vila Mariana, Sacomã, Itaim Bibi. Depois, em 6º lugar, a Brasilândia. Em 7º, Santo Amaro. Daí, em 8ª, República, Moca. Em 10º, Capão Redondo. Por que eu tô trazendo isso? Porque assim, os bairros que tem mais reclamações, Pinheiro, Santa Cecília, Vila Mariana, não são periferias, não são bairros com existência de favelas. Tacomã, Itaim Bibi, a Brasilândia chega em 6º lugar.
E a gente vai ver depois Santo Amaro, que tem uma parte de periferia e uma parte que não é, em 7º lugar. República, que não é uma periferia, é um bairro no centro da cidade, em 8º lugar. A Moca também, que tem partes de periferia, mas se divide muito ali na Moca, a configuração urbana desse bairro. O Capão Redondo em 10º lugar, e aí o Jardim Paulista em 11º, Santana, Freguesia do Ó em 13º, Perdizes depois, e por aí vai. E aí por que eu trouxe isso, né? Eu trouxe esses dados dessa divisão de mapa de reclamação pra gente entender uma coisa. Primeiro, quando se fala de barulho, do pobre que é acostumado, gosta, acha normal o barulho, a gente precisa demonstrar isso com dados, seja a partir de uma análise qualitativa ou quantitativa. A quantitativa vem das reclamações, das denúncias, e a qualitativa ela vem de escutar o que as pessoas falam, como que elas falam acerca do barulho. Quando a gente pensa na análise quantitativa, esses dados talvez eles confirmem a visão de que pobre é acostumado com barulho, de que pobre gosta de barulho, acha normal o barulho, sabe? Não se incomoda com barulho, acha tranquilo viver no barulho. Por conta disso, me parece interessante quebrar um pouco o protocolo dessa sessão de vídeos aqui do Colunas Tortas e trazer um artigo, mas a gente não vai se aprofundar muito nele, a gente só vai entender o básico, que talvez seja até óbvio, mas eu vou trazer o textinho aqui pra gente, que é a visão da sociedade sobre a confiança na polícia militar, de Maurício Nakashima. O Maurício vai dizer que essa relação de confiança é algo assim extremamente importante para se entender o trabalho da polícia militar e como que ela pode satisfazer as necessidades dos moradores de diferentes bairros. E ele vai falar sobre como que existe inclusive um argumento sobre as principais vítimas da polícia militar, geralmente são aquelas que mais desconfiam do tratamento que podem receber e são aquelas que têm mais probabilidade de serem maltratadas pela polícia aleatoriamente no meio da rua, ser abordada, ser vítima de ameaça, de violência psicológica, e geralmente são homens negros de baixa renda. Ele vai dizer que às vezes, por conta do imaginário que se tem da instituição, mas também por conta de um histórico de ações que são observados sobre a instituição, se começa a ter uma desconfiança cada vez maior sobre a polícia. E eu diria que essa desconfiança, e agora falando livremente, né, indo direto agora pro tema aqui dessa sessão de vídeos, eu diria também de uma desconfiança de qualquer aparato que tenha a ver com punição ou manutenção da ordem, talvez também exista esse tipo de desconfiança. Sem contar também que, a depender da região em que você mora, não necessariamente você é ensinado a ser um cidadão integrado com as instituições da sua cidade, porque não necessariamente, a depender da região em que você mora, as instituições da cidade estão cobrindo a sua existência, estão te dando uma base de existência. É muito fácil não se sentir um sujeito de direito, a depender de onde você mora. Por que eu tô falando isso? Porque talvez os números baixos de reclamações que a gente encontre nas periferias de São Paulo, por exemplo, tenham muito a ver com isso, com subnotificação, com aquela notificação que não vai acontecer porque nada vai acontecer, porque a polícia não vai vir aqui no meu bairro, porque ela não vai resolver esse problema. Ou então porque, se por acaso eu fizer uma reclamação, isso pode escalar para uma briga que talvez saia violência física, talvez vá para um caminho que eu não estou disposto. Talvez isso tudo avance para um tipo de caminho em que a falta de cobertura das instituições públicas torne uma terra sem lei, mesmo que em momentos, em pedaços, de um jeito momentâneo. E agora, de um ponto de vista qualitativo, cara, basta você abrir qualquer rede social e você vai ter inúmeros relatos de pessoas que moram em periferias e não gostam do barulho. O barulho atrapalha estudar, atrapalha acordar cedo para ir pro trabalho, dormir direito. O barulho atrapalha uma boa convivência dentro de casa. E isso mesmo que a pessoa goste de festa, goste de rolê, goste de baile, mesmo assim, há momentos em que esse barulho vai atrapalhar, porque uma coisa é você ter um barulho localizado, num momento específico, numa região específica, num momento específico de festa. Outra coisa é esse barulho ser eterno. Agora, como último ponto, eu gostaria de trazer um outro elemento, né? Quando se fala de barulho, a gente pode falar de obra, por exemplo, como a gente viu na matéria. Tem obra é barulho. Só que quando eu vejo vídeos de pessoas falando sobre o pobre que normaliza o barulho, o pobre que vive no barulho, o pobre que é barulhento, eu acho que isso não está no nível das obras, da construção civil,
do barulho que vem da avenida. Eu sinto que isso está muito mais no nível do barulho que nós fazemos, ou seja, deixar o volume alto do rádio 8 da manhã, 6 da manhã num sábado, deixar o volume alto do rádio no meio da madrugada, numa terça para quarta-feira, gritar o dia inteiro, ficar gritando, falando alto. E isso é óbvio que tem a ver com, assim, o incômodo em relação a isso, né? Tem a ver com casas que são muito próximas, muito pequenas, paredes finas. Mas perceba, essa crítica, nesse sentido do barulho, é uma crítica da própria ética do sujeito pobre. E nada me tira da cabeça que aqui é o momento em que o barulho assume um significado de símbolo de distinção. O silêncio, aliás, o barulho, ele vira um estigma. Enquanto o silêncio se transforma em um símbolo de distinção para aqueles que seriam civilizados e que teriam dinheiro, o barulho se transforma, por sua vez, num estigma do pobre mal educado, do pobre incivilizado, do pobre selvagem. E aqui, gente, quando eu falo de distinção social, eu tô falando de Pierre Bourdieu. Tô tentando trazer Pierre Bourdieu como uma fonte, como um autor base, né, para a gente ler essa situação. Distinção social vai fazer parte de um elemento em que se produz relações de dominação para além do nível econômico. Ou seja, nesse sentido, e agora tentando dissecar um pouco essa coisa do barulho, seria como se o rico fosse melhor que o pobre, não só porque tem mais dinheiro, mas também porque tem uma cultura melhor, mas também pela sua existência civilizada. E nesse nível simbólico é interessante manter esse tipo de dominação, porque esse tipo de dominação ele dá uma legitimidade que está para além do dinheiro, que está para além da grana, e que não só esconde a falta de assistência institucional, da presença do Estado, por exemplo, em regiões de periferia, como também, de certa forma, promove a falta da alocação de instituições públicas nesses locais. O que eu quero dizer é que é interessante essa figura do pobre selvagem que acha normal viver no barulho. É interessante a figura do dominado que acha normal ser dominado. É interessante a ignorância frente à reclamação ou ao incômodo que o dominado tem de uma situação de dominação. E o golpe de violência simbólica acontece justamente no momento em que dentro da própria periferia você vai ter esse estereótipo sendo praticado. De tal maneira que a pessoa que está ali dentro do bairro e não gosta do barulho, muitas vezes se acha um indivíduo isolado e constrói uma figura imaginária de que no seu bairro só tem também selvagens. E eu acho, sinceramente, que esse é o ponto principal. É claro, né? Para além das questões que envolvem participação institucional nos territórios da cidade, para além da desassistência institucional, para além da desconfiança em relação à polícia, que tem a ver diretamente com a maneira como a polícia age dentro das periferias da cidade, para além disso, há um elemento nesse ponto específico sobre o barulho e o silêncio, que é enquanto o barulho e o silêncio, enquanto signos distintivos, enquanto signos que demonstram um estigma que seria da essência do pobre e uma distinção, algo positivo que seria da essência do rico, da classe média civilizada. Lembrando sempre que condutas são aprendidas. Você não nasce com uma conduta, não é um dom divino. Você aprende a ter condutas em sociedade. Você aprende a operacionalizar o conceito de espaço pessoal. Você aprende a operacionalizar um certo tipo de conceito de respeito que é horizontal e não exatamente vertical. Você aprende essas coisas, e se por acaso você viveu num ambiente, num lugar, num espaço social em que as relações não se dão através desses conceitos, muito provavelmente você não vai aprender. A violência simbólica também está na própria constituição do sujeito em sociedade, fazendo com que a crítica estereotipada se transforme numa crítica real. Só que essa crítica estereotipada, que parece uma crítica real, ou seja, que de fato o pobre faz barulho, ela não está ancorada nos processos concretos de constituição do sujeito em sociedade. Então, tudo se passa como se fosse uma essência do pobre fazer barulho e ser incivilizado. Como se a selvageria fosse uma essência de quem não tem grana. Aqui tá as reclamações, por exemplo, de Alphaville, quando passaram a morar ali funkeiros e pessoas que vieram da periferia tiveram alguma ascensão social repentina, que passaram a utilizar suas casas como locais de festas e fazer muito barulho. Essas reclamações
da maneira como elas acontecem, é claro que são legítimas. Sempre é legítimo fazer uma reclamação no lugar onde você mora quando alguma coisa sai fora da normalidade. Enfim, não sei se a palavra é legitimidade, inclusive, mas é normal que aconteça. Mas o ponto é, da maneira como acontece, tudo se passa como se o barulho existisse por uma natureza do pobre. Uma natureza que não foi quebrada por adquirir dinheiro, já que essa natureza estaria na essência do pobre. Ou seja, um pobre com dinheiro ainda seria pobre, só que com dinheiro. Ainda seria selvagem, só que com dinheiro. Esses são os raros momentos em que essa violência simbólica acaba sendo amplificada em espaços em que ela não deveria acontecer. Ou seja, esse é o momento em que a pessoa que nasceu numa periferia foi constituída sem a operacionalização de alguns valores como de espaço pessoal, como do respeito horizontal, entra num espaço justamente daqueles que durante toda a vida estigmatizaram essa população. Mas enfim, no fundo o que eu queria dizer é isso, né? O que me parece ser relevante aqui é o silêncio enquanto um signo de distinção e o barulho quase que como um estigma que representaria uma essência do pobre, uma essência de origem que faria do pobre um selvagem no Brasil. Tudo bem? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo nos seus grupos de zap, se torne membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos e um grande abraço. Eu acho que tinha que ter um dia que todo mundo cala a boca por 24 horas. Não fala nada.